leitura bíblica em classe se encontra em Atos 6, do verso 8 ao 15, e do capítulo 7, do verso 54 ao 60. Diz a Bíblia: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Pastor Vanderlei. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Nosso bondoso Deus, Pai que estás nos céus, a graça do Senhor é derramada sobre a nossa vida de maneira abundante, e nós nos alegramos, ó Deus, por esta graça sobre nós. Nesta noite deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Graças nós te damos pela vida do teu servo, o Senhor mais uma vez conosco, para nos ensinar a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a poder reter, a poder receber tudo quanto da tua parte nos for enviado. Abençoa o seu povo e ao teu servo que vai ministrar a sua palavra. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assento, por favor, irmãos. Muito bom estarmos nessa manhã, início da semana, primeiro dia da semana, na nossa escola bíblica dominical. Eu estava prestando atenção rapidamente aqui, e alguns rostos já são familiares, porque desde ontem estão participando dos trabalhos direcionados aqui para os estudos da IBJ, e à tarde conferência de EBD. Certamente os professores, muitos estão aqui, se não todos. É muito bom estar nesse ambiente. Ontem eu me debrucei sobre a lição bíblica e sempre é edificante nos deparar com temas como esse da lição 9, já citado aqui nessa manhã. Uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca diz respeito a membros dessa igreja que se arriscam, porque a igreja é feita por pessoas
e essas pessoas juntas, e somente juntas, formam a igreja. Aqui e ali você escuta alguém dizer: eu sou igreja. Você é igreja se estiver junto com alguém. Sozinho ninguém é igreja. Às vezes as pessoas falam isso como desculpa para não vir para o culto, para não congregar. Eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Porque toda metáfora, todo exemplo bíblico do ser igreja diz respeito a corpo, a edifício, a um conjunto de pessoas que cada uma cumprindo o seu papel. A única metáfora bíblica que diz respeito a uma unidade, mas é uma unidade que acaba apontando para uma coletividade, é a figura da noiva. A noiva. Mas também aqui ninguém é noivo ou é noiva de Jesus sozinho. Para ser noiva precisa estar no contexto do grupo, da igreja, do corpo. O corpo é composto por membros. O coração não pode dizer: eu sou o corpo. Não, é parte. O coração é membro. Se você tirar o coração, o pulmão ou qualquer órgão do corpo, deixa de ser corpo. Porque só é corpo no corpo. Só tem sentido no corpo. Então, eu sou igreja. Não, você é igreja se estiver congregando. Se você é igreja se estiver em comunhão com outros. Ninguém é igreja sozinho. Mas uma igreja que se arrisca. Nós somos templos do Espírito, sim. Mas na perspectiva de igreja do Novo Testamento, nós somos igreja enquanto parte de uma comunidade da fé, da perspectiva espiritual e também congregacional local. Uma igreja que se arrisca é uma igreja composta por líderes, por obreiros e por crentes que se arriscam. Mas se arriscam ao quê? É para onde a lição vai nos conduzir. Na última instância, se arriscam a perder a própria vida. Essa lição, dependendo de onde fosse ensinada, ela seguiria rumos ou caminhos diferentes no que diz respeito às consequências do se arriscar. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, esses riscos que a igreja corre não diz respeito, por exemplo, do ponto de vista da liberdade que nós temos de fé, a ninguém ser condenado à pena de morte, porque nem pena de morte existe no Brasil. Então, os riscos de proferir a fé hoje cristã, genuína, ortodoxa, no Brasil, não implica em risco de morte ou de vida, como queiram chamar. Mas em outros países, sim. Em outros países, o defender a fé, o declarar que é crente, ou contestar determinada religião. Em países islâmicos, se você contestar abertamente o islamismo, você morre. Se em países comunistas, socialistas, se você contestar o regime, você morre. Eu não quero entrar aqui em questões políticas, mas, por favor, o socialismo político, o comunismo político não tem nada a ver com a unidade, não tem nada a ver com a benevolência, não tem nada a ver com a ação social cristã bíblica. O socialismo político é outra coisa. O socialismo político tem fundamentos anti-Deus e anti-Cristo. Então, um crente que diz que é politicamente socialista, você está numa maré ateísta, materialista, anti-Deus e anti-Cristo. Esse é o fato. Eu não estou defendendo aqui bandeira A ou B política. Esse é o fato. O socialismo político, marxista, neomarxista, pós-marxista, não é bíblico nem cristão. Não é na sua natureza, não é nos seus fundamentos, não é na sua prática. Não é. Então, não confunda as coisas. Então, em países socialistas, nesse momento, o socialismo está matando o crente. O regime político socialista, marxista ou neomarxista está matando o crente. Porque a natureza socialista não é uma natureza cristã. Não é. Os fundamentos não são. Se fôssemos comparar aqui
e muita gente boa já fez isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A partilha dos bens em Atos 2 não tem nada a ver com esse socialismo político aí, imposto politicamente, é outra coisa. Agora, uma igreja que professa ortodoxalmente, crentes que declaram biblicamente a sua fé, onde estiverem no mundo, hoje, vão sofrer perseguições. O que vai mudar é a qualidade ou a forma da perseguição. Se você pergunta, hoje no Brasil nós sofremos uma perseguição religiosa, sofremos, mas não é uma perseguição do tipo prende, julga e mata. É uma perseguição jurídica, é uma perseguição legislativa, é uma perseguição onde as leis já começam a ser modificadas no sentido de que nós não podemos usar certas expressões para denunciar o pecado, até bíblicas. No mundo isso já é um fato. No mundo condenar práticas pecaminosas que a Bíblia condena é crime. Os advogados hoje no Brasil sempre orientam a igreja e os pregadores a, quando tratar dessas questões, tratar sempre e deixar claro que está tratando no nível da fé, conforme a crença na palavra de Deus, porque dessa forma você tem um amparo constitucional de liberdade de expressão e de fé. Aí a briga vai para o jurídico, mas já há uma tentativa de nos constranger, de nos silenciar, em termos de não dizer que é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então já existe no Brasil uma perseguição, e essa perseguição é sistêmica e tem a ver com questões que nós vamos ver daqui a pouco. O fato é que a igreja no Brasil, e é essa igreja que nós fazemos parte, é uma igreja que se arrisca, continua sendo, ou é uma igreja oportunista? Nós temos uma liderança que se arrisca ou uma liderança oportunista? Eu não vim falar do planeta Marte, nem de Vênus, nem da Lua, nem da América do Norte, nem da Europa. Eu vim falar de realidades. Hoje, nós podemos dizer que, em termos gerais, a igreja no Brasil continua se arriscando, ou aqui sim, ali não, ou aquele sim e aquela não. Quantos estão dispostos a sofrer algum tipo de perseguição? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem líderes e crentes que não estão se arriscando nem no contexto vou chamar intra-institucional. Aqui e ali, as organizações e as instituições são falhas, são imperfeitas, e aqui e ali acontecem imperfeições no nosso meio. Erros, falhas, equívocos no nosso meio cristão, evangélico, assembleiano. Mas quantos se arriscam a denunciar o erro? A chamar a responsabilidade ou a necessidade, a correção dos erros? Não são muitos. Porque por vezes apontar o erro implica em perder cargos e privilégios. E quem quer perder um cargo numa mesa diretora? Num conselho nacional? Quem quer perder a congregação, o campo, o status, por apontar erros? Não é simples denuncismo, é apontar erros no sentido de buscar abrir os olhos e o entendimento para o curso errado das coisas. Mas infelizmente aqui e ali as instituições e os que a fazem cegam ao ponto de não perceber o erro, se endurecem ao ponto de não aceitar a denúncia ou a correção, e quando assim acontece, vai acontecer o que aconteceu com Estevão.
Estevão foi acusado por um contexto institucional. É uma questão de fé institucional aqui. Porque também no contexto de Estevão, a instituição política e religiosa era uma só. Era uma só. As questões de fé estavam misturadas com questões políticas e econômicas. Então o julgamento do Sinédrio é julgamento religioso, mas é julgamento político, é julgamento econômico, é julgamento de todos os níveis. Quem se arrisca? Quem está disposto? Há hoje questões muito sérias, daqui a pouco eu vou para fora da igreja. Há hoje questões muito sérias acontecendo na igreja no Brasil, que tem muita gente boa e inteligente, consciente disso, que sabe do problema, mas não fala, silencia, com medo de retaliação, de perder cargos e privilégios. E nesse momento eu conheço muita gente, ou alguns, que devem estar falando sobre a lição, nessa condição, de gente falando de uma igreja que se arrisca, que não se arrisca. Que não se arrisca. Mas vamos lá para Estevão. Eu acho que eu comecei pelo fim. Estevão fez parte de um grupo seleto de 7 homens que foram indicados ou eleitos pela igreja em Jerusalém. Eu vou mexer, pastor, eu vou mexer com as coisas aqui, aí depois no culto de ensino o senhor mexa aí. Claro que aqui e ali a gente brinca com os itinerantes, né, de que os itinerantes deixa os problemas para o pastor no culto de ensino resolver. Mas espero que não seja o caso aqui. Quando na igreja em Jerusalém, algumas coisas vocês já estudaram, irmãos, a igreja tem problema desde que foi fundada. Já há Atos, quando nós estudamos sobre a igreja e como está sendo feito aqui, a igreja de Atos não é a igreja perfeita. Nós precisamos ser a igreja do Novo Testamento. Nós precisamos ser, sim, é uma igreja com referenciais maravilhosos de poder, de ação social, etc, etc, etc. Mas não é uma igreja perfeita. Tem crente hoje, e não sei aqui, talvez aqui não, porque eu não sei, que nem a igreja de Jerusalém ia servir para ele. Porque tem crente que igreja nenhuma serve para ele. Uma pessoa muito chegada da família uma vez falou para mim, reclamando, e já estava na 3ª ou 4ª igreja para congregar, e disse: eu não encontro uma igreja. Eu disse: eu acho que o problema não está na igreja, eu acho que você é o problema. Eu acho que você, no dia que encontrar a igreja que pensa, você vai estragar a igreja. Aí ficou chateado comigo, mas depois ficou tudo, como dizem meus filhos, de boa, ficou de boa. Meus pais falaram: está todo de boa. E aí, meu filho, como você está? Está de boa, está de boa. Então, tem gente que nenhuma igreja vai servir. Porque sempre está achando defeitos, mas sempre a igreja sempre teve problema. Porque a igreja é feita de homens e mulheres imperfeitos. Sabe quem são os problemas da igreja? Somos nós, eu e você. A igreja tem problema porque nós somos problemáticos. Alguém aqui não é problemático? Perdão, não sei por onde é que eu vou nesse caminho aqui. Eu estava assistindo um filme, me esqueci o ator principal, que ele tinha um problema psíquico e ele se apaixonou por um manequim, uma boneca manequim assim. Se apaixonou. Aqueles de vitrine. E pegou esse manequim mais ou menos assim, e na mente dele casou com a boneca, com o manequim, casou.
trocava ideia, batia papo. Ela não andava e ele criou a imaginação que tinha um problema de locomoção e levava a esposa manequim para passear. Os amigos convidavam para o almoço, ele levava o manequim na cadeira, colocava de lado, e conversava com o pessoal e conversava com ela. E para ajudá-lo, os amigos começaram a conversar com a boneca também. Porque a recomendação da psicóloga no processo é o seguinte: olha, vocês precisam ajudá-lo. Até ele superar isso, não bate de frente com ele, faz de conta que é verdade. Vocês vão ajudar ele no processo. Aí os amigos interagiam com ele e com a manequim. Era daqueles bonecos que você mexe na hora de sentar, mexia ela, sentava. Onde é que eu quero chegar? Um dia, ele está conversando com a manequim na sua casa e olha para ela e diz assim: eu estou achando que está acontecendo algum problema com você. Você tem mudado um pouco. Está acontecendo algum problema que eu não estou sabendo? E ele começou a entrar nessa de achar que estava tendo um problema. Você está gostando de alguém que eu não estou sabendo? Alguma coisa em mim que mudou e não está te agradando? Isso quase levava ao divórcio imaginário. Mas coitada da manequim. Então, eu vou nem entrar nesse negócio. Para um casamento ter problema, só basta você, mais ninguém, só basta eu. Às vezes o problema surge um problema no casamento, aí você fica se buscando a culpa de quem é. Só basta você. Você sozinho, eu sozinho, somos um problema no casamento. A questão é que tamanho é esse problema? A coitada, quase ia tendo um divórcio imaginário, e a manequim. Esquece lá a história do filme, vamos voltar para cá. Nunca vai deixar de ter problema na igreja. Aí teve um problema na igreja de Jerusalém, a igreja apostólica, cheia do Espírito. Na hora de partilha de bens da ação social, um grupo começou a puxar a sardinha para o lado do grupo das viúvas judias. Aí os gregos viram, ali de origem grega, reclamaram. Aí os apóstolos disseram: não, a gente não pode se envolver com isso, vocês escolhem. O texto diz assim, era um procedimento da igreja do Novo Testamento. Olha a palavra dos apóstolos em Atos 6:3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós. Irmãos, vocês escolham dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Sabedoria aqui não é conhecimento teológico, sabedoria aqui é a capacidade de administrar problemas. Não é de conhecimento, é de sabedoria, do grego Sofia, sabedoria, aos quais constituam sobre esse importante negócio. Mas o conhecimento bíblico está implícito aqui, no contexto do perfil desses homens, e a prova disso é o discurso de Estevão. Estevão, quando vai fazer a sua argumentação diante dos acusadores, ele pega o Antigo Testamento e vem traçando, falando de personagens da história antiga, e mostra o quanto de conhecimento das escrituras do Antigo Testamento ele tinha. Era um diácono. Aí aqui e ali eu escuto alguém falar aqui, desde que eu sou, entendo por crente, alguns diáconos achando que estão sendo, vou usar um termo que vocês estão usando muito aqui, piedosos, e diz assim: eu sou um simples diácono. Se você fosse um simples diácono, você não seria escolhido entre os 6 na igreja de Atos. Eu sou um simples diácono, para que eu vou estudar? Eu não preciso me preocupar porque eu sou um simples diácono. Você ficava de fora dos 6. E sabe de uma coisa? Desculpa falar para o pastor Vanderlei vai ajustar essas coisas no culto de ensino. Em Atos 6, quem escolheu os diáconos não foi os apóstolos, foi a igreja. Tem diácono hoje que a igreja não escolhia, se deixasse por ela a escolha.
Porque tem diácono que entrou no ministério por panelinha, por isso, porque tem dízimo alto, porque... Tem diácono hoje na igreja que só entrou porque não é a igreja que escolhe. Se escolhesse, ficar de fora. Se tivesse eleição hoje para diácono na igreja, como tinha no Novo Testamento, tem muito diácono hoje que é diácono, que estava fora do diaconato. Posso ir embora já, pastor? Terminou já. Porque a necessidade é grande. A necessidade não justifica escolhas ruins. É melhor uma igreja sem diácono do que um diácono trambiqueiro, mentiroso, falador, paquerador. Ou qualquer obreiro. Nós temos carência de obreiro. Não está com carência, mas não pode pegar qualquer um. Tinha carência de obreiros no Novo Testamento, nós vamos ver ao longo, mas não era qualquer um. Tinha prerrogativa. 1 Timóteo 3, a igreja estava sofrendo perseguição. Em tempos de perseguição, ninguém quer ser obreiro, porque a cabeça primeira que rola é dos obreiros. Se viesse a perseguição daquela que tora a cabeça no Brasil, você ia ver quem era obreiro e quem não era. Tinha obreiro que não ia querer nem mais subir para o púlpito, para não ficar na vista. Não, eu vou ficar sentado por aqui mesmo. Hoje aqui e ali se briga para sentar ali. Se viesse uma perseguição, não, vai você, eu fico aqui. Hoje eu não estou nem com vontade de ir lá para cima. Irmãos, Jesus do céu. Mas Estevão era um obreiro com um modelo para todos nós. Boa reputação, íntegro, honesto, de palavra, cheio de fé, cheio do espírito, de sabedoria, certamente a sabedoria que vem do alto. E aí a igreja escolheu 7, e ele estava. E logo na sequência, Estevão é feito aqueles cometas que passam assim, passam chamando a atenção e já se foi. Mas deixou uma marca tão profunda que praticamente um capítulo inteiro, o capítulo 7 de Atos inteiro. Atenção, queridos. O final do capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro, isso é digno de nota, foi dedicado a um diácono. Um capítulo inteiro, e não é um capítulo pequeno não, são 60 versículos dedicado a um diácono, ao testemunho de um diácono. Aleluia. Para fechar essa coisa de diaconato aqui e de ministério, você pode ser um diácono e deixar na igreja uma marca que a igreja nunca vai esquecer. E não tem a ver com muito tempo de serviço, não, tem a ver com qualidade de serviço. O tempo do diaconato de Estevão parece que foi curto, mas foi tão incisivo, foi tão marcante, foi tão poderoso, que foi o suficiente para o Espírito Santo orientar Lucas, que escreveu Atos, a dedicar um capítulo inteiro. Claro, naquela época que Lucas escreveu, não tinha divisão por capítulos, mas uma porção substancial do seu registro histórico da igreja, uma porção substancial, dando testemunho de um diácono. Então, se você usa a palavra "eu sou um simples diácono", no sentido de humildade sincera, continue assim, mas não diga "eu sou um simples diácono", diminuindo a importância do diaconato ou comparando com o presbitério ou com o ministério pastoral. Não. Nós não somos você não é um simples, você é um diácono da igreja. Você é um obreiro da igreja, com toda a dignidade e honra que a posição lhe outorga. Então, ministérios não são para serem comparados em termos de grandeza.
A grandeza do ministério não é o título que você recebe no ministério, é a forma como você exerce e dignifica o ministério. A grandeza está aí. E Estevão honrou o seu chamado, e prodígios, maravilhas começaram a ser feitos, e ele foi convocado para se explicar porque estava causando algum tipo de desconforto. E aqui emerge uma perseguição religiosa, a princípio religiosa. E ele é chamado diante do tribunal, o Sinédrio que Jesus passou por ele, e que era o Supremo Tribunal Judaico. A ditadura da toga existe desde o Novo Testamento. Mas ninguém também, não é todo mundo que abre a boca para falar de ditadura da toga no Brasil, não? Porque, conforme diz a lição, quem está disposto a se arriscar? Mas existe uma ditadura do judiciário? Claro que existe. Claro que existe. O judiciário no Brasil é hoje politizado? Claro que é. É um instrumento político do governo? Claro que sim. Todo membro do Supremo Tribunal indicado por um presidente, quem quer que seja, tem interesses políticos envolvidos, da direita ou da esquerda. Eu estava escutando alguns juristas, advogados, etc., e eu não sou da área jurídica, mas eu concordo plenamente que um membro do Supremo Tribunal do Brasil, em qualquer país do mundo, verdadeiramente democrático, porque a democracia que a gente vive no Brasil hoje, o que se diz viver, é uma democracia peba. Aqui entende o que é peba? É uma falsa democracia. Democracia, que conversa de democracia? Há arranjos políticos que estão longe de uma verdadeira democracia. Mas o fato é que eu sou favorável de que um membro do Supremo Tribunal Federal fosse alguém que alcançasse o posto por mérito, carreira. Um excelente advogado, ou um promotor, ou um juiz em instâncias inferiores, que o colegiado jurídico no Brasil indicasse e que o colegiado jurídico aprovasse, livres o máximo possível de amarras políticas. Então, o nosso Supremo, hoje, é um espaço jurídico político. Se a maioria dos juízes foram indicados por partidos de esquerda, e serão esquerdistas. Se for indicado por partido de direita, serão da direita política. Então, essa isenção constitucional é conversa. Como se diz, a Constituição já foi rasgada ao mesmo tempo. Os julgamentos parecem o de Estevão, e já estou direto da aplicação. E se você for ler a revista, você vai ver o pastor Zé Gonçalves falando isso. O que é que hoje fundamenta um tribunal e até o Supremo? A narrativa. Não é a verdade que prevalece, é a conversa ou a história mais convincente e mentirosa. Não importa se é mentirosa a conversa, é ser convincente. O que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Estevão? Como não tinham provas do que o acusar, provas materiais, chamaram falsa testemunha. Aí a falsa testemunha ouviu dos juízes o que deveria falar. Conta essa história no tribunal. Pronto, aí a falsa história, a narrativa falsa, foi a base do julgamento. Uma testemunha, duas que começam a falar, é isso, foi assim, mas cadê a prova? Não tem. Então é a história, é a narrativa que conta. Se Jesus tardar do ponto de vista humano, porque Deus não tarda, nem retarda a sua promessa, mas da perspectiva humana, se alguns anos ainda demorarem para a sua volta, eu não sei o que vai acontecer em termos de perseguição e da relação da igreja no Brasil com como as coisas estão hoje. Não sei. Pode vir uma perseguição? Pode. Mais incisiva? Pode. Não sei até que nível. Mas esses são os fatos.
A gente vê no Novo Testamento questões que envolvem a igreja, questões que envolvem a sociedade nos dias de hoje. É muito parecido com o contexto que nós vivenciamos com a nossa realidade. Eu não consigo mais abrir as redes sociais e ficar vendo essa ladainha de telejornalismo. Não. Se você ficar ouvindo muito, você vai adoecer. Ou você se envolve e começa a criar problema na igreja por causa de política, ou você adoece. Das duas, uma. Então é melhor, eu decidi, quando eu vejo assim, eu já passo, eu quero ver notícia boa. Chega de mazela. Notícia boa. Essa coisa da política no Brasil está doente. Claro que a gente não pode ignorar essas questões, mas preciso ter cuidado para não se envolver ao ponto de adoecer ou a questão política ficar acima da questão de fé. O que a gente viu nas últimas eleições foi um absurdo. A forma como alguns pastores, de forma não prudente, trataram da questão política, é minha opinião. Eu acho que a relação entre igreja e política, entre crente e política, tem o seu lugar e o seu limite. Se você ultrapassa, você entra no jogo da política e depois não reclame. Eu quero destacar aqui, eu acho que eu vou repetir, eu comecei pelo fim, irmãos. E talvez tenha sido até melhor, porque vocês vão se lembrar das coisas mais suaves, espero que diz respeito ao começo. O primeiro ponto da lição, tem algumas coisas que foram tratadas na EBJ e foram mencionadas. O pastor Zé Gonçalves, comentarista, fala: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. A nossa fé tem sido contestada, sim. Os motivos são religiosos também. São religiosos e ideológicos. Vou explicar. Vou tentar explicar. Eu quero ler o primeiro ponto, porque, meus irmãos, de coração mesmo, os outros pontos eu já falei neles. O primeiro ponto, com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos, já começa aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Estevão enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. Todo crente genuíno vai enfrentar perseguição. No trabalho, na faculdade. Os jovens aqui, os seus colegas das instituições federais. Quem controla as federais no Brasil? Quem controla hoje o sistema educacional do Brasil? Num processo que começou silencioso desde a década de 60. Quem controla a narrativa? Quem controla o currículo? Quem controla os referenciais educacionais no Brasil? Quem é o ídolo da educação brasileira? Eu estudei, fiz pedagogia, posso dizer isso. Eu não vou dizer que tem um lugar de fala, que esse lugar de fala é balela, é conversa fiada. Tem um lugar de fala, eu também tenho. Meu lugar de fala é a Bíblia fala de tudo. O que domina o currículo dos cursos de formação de professores no Brasil? A ideologia. Quem é o santo da educação no Brasil? Um ideólogo. A esquerda marxista. Se fosse a direita, era ídolo também. A pedagogia da revolucionária é revolucionária de que lado? Então eu estudei isso, os currículos, os livros, é tudo direcionado. Então está tudo contaminado. Então você, que é crente, vai sofrer perseguição por questões de fé e por questões ideológicas, se declarar algum tipo de alinhamento. No trabalho, na rua, no seu círculo profissional,
O crente sincero vai ser perseguido dentro de casa. O que vai mudar é a intensidade da perseguição, ou a perseguição de forma específica. Mas tem crente hoje, tem esposa, mulher crente hoje perseguida pelo marido em casa. Tem marido crente perseguida por mulher, pela esposa. Tem pais crentes que os filhos têm não crentes, têm um sentimento contrário. Tem filhos crentes perseguidos por pais não crentes. Então, onde você vive, e qualquer que seja o contexto, e é um crente fiel, algum tipo de perseguição, de resistência, de desconfiança você vai sofrer. Se você não sofre nada, desconfie de você mesmo. Olha assim, Jesus, eu estou sendo crente mesmo. Não é que a gente vai procurar ser perseguido, mas se está tudo tranquilo, em paz em todo lugar, olha, desconfie de você mesmo, de Jesus. O negócio está muito bom para ser verdade. Está muito quieto. Jesus, eu estou sendo crente mesmo. Faça isso. Quem sabe a gente não descobre alguma coisa. Algum tipo de conformismo, acomodação a modelos vigentes. Entendeu? Lá na faculdade não sofro perseguição de ninguém. Você é tipo agente secreto do reino de Deus na faculdade? Ninguém sabe que você é crente? Eu tenho um testemunho de formandos em curso superior que o povo só descobriu que ela era crente, e ele era crente na formatura. Na formatura. Ele passou 4 anos num curso sem saber, ninguém sabia que era crente. Porque na formatura tinha os convidados crentes e um passou e fez: Pai do Senhor, irmão. Aí eu falei: tu é crente? Meu Deus. Ele conseguiu, por 4 ou 5 anos, ou dependendo do curso, que ninguém desconfiasse que ele era crente. Como é que pode um negócio desse? Não tem sentido. A não ser que aqui e ali deu umas saídas, as conversas eram... se acomodava tudo e tudo mais, etc. E tu é crente? Meu Deus do céu. Já descobriram no trabalho da faculdade que você é crente? Já sabem lá? Já deu sinais disso? Jesus, para onde é que eu vou agora? Vou para cá. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Por que você é crente? Escute só. Está sendo transmitido, pastor? Glória a Jesus. Porque você precisa saber defender a fé. É preciso saber defender a fé. E quando a gente fala de fé, estamos falando de sistema de crenças. Por que vocês creem como vocês creem? Então você precisa explicar. Por que vocês acreditam nisso? Por que a igreja lá, a Assembleia de Deus, por que os crentes acreditam e creem nisso? A você, como um crente, vai explicar. Vou tentar explicar. Quando Estevão foi questionado, aquele diácono, ele foi confrontado no sentido de dar explicações sobre a sua fé. E ele fundamentou biblicamente, através das escrituras que existiam até então, no Antigo Testamento, a sua fé. Sua experiência de conversão, sua fé em Jesus, senhorio de Jesus. Então, para defender a fé, é preciso saber. Todo cristão deve saber defender sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. Por que você acredita nisso? Aí você fundamenta biblicamente. Mas a ciência, eu não estou falando de ciência, estou falando de Bíblia.
Mas a história, olha, problema da história. Estou falando de Bíblia. Mas a filosofia, não é a filosofia que fundamenta a minha fé, é a Bíblia. Você entendendo a Bíblia, vai poder defender a sua fé. E se tiver esses conhecimentos auxiliares, ajuda de alguma forma, mas Estevão não usou a filosofia grega da época. Não, ele só usou a Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento, para defender a sua fé. Fé se defende com Bíblia. Não é com filosofia, não é com ciência, é com Bíblia. Claro, existe um ramo da apologética, onde você pode usar de argumentos científicos para defender a fé, mas não substitui a Bíblia. Porque a nossa fé não é uma fé nos aspectos de sistema de crença que não possa ser devidamente explicada. Vai chegar um momento em que a fé vai se chocar com a visão científica, racional, materialista que ignora e que não crê em questões espirituais, em ações sobrenaturais, no mundo invisível. Aí é problema da ciência, não é nosso. Não é nosso. Então é preciso que conheçamos aquilo em que cremos, para poder, a partir desse saber, defender a fé. Daí a importância da EBD, porque é um dos espaços na igreja onde aprendemos as verdades sobre a nossa fé, de uma forma organizada, departamentalizada, segmentada por classes, que vai nos ajudar muito. Quando você não tem argumentos como Estevão tinha para defender a fé, aí acontece o inverso. Escuta bem. Quando os algozes de Estevão foram vencidos pelo argumento, eles partiram para a violência, para uma falsa narrativa, uma acusação falsa, e para a violência ao ponto de matarem Estevão. Hoje a violência, os cancelamentos em redes sociais, essa coisa. Geralmente quem perde um argumento parte para a acusação e para a violência. Isso pode acontecer o contrário. Deixa eu dizer para você o que aconteceu numa sala de aula onde eu estava presente. Eu não sei qual foi a professora, se foi de filosofia da educação, não sei qual foi a disciplina. A professora estava dando aula, ou foi um professor, e lá na classe tinha os crentes, no curso de pedagogia. Pedagogia, quem já fez sabe que a classe é 99% de mulheres. E 1% de homens ou como quiserem se definir. O que me define é a Bíblia. Quem quiser se definir por outros patamares, todo mundo tem liberdade para isso, é livre para isso. Aí, numa aula, acho que foi um professor de filosofia, começou a mexer com questões de fé. Aí a irmãzinha lá atrás, canela de fogo, não é que toda canela de fogo é assim, mas era canela de fogo porque era o jeito dela mesmo assim. Ficou brava com o professor, em vez dela contra-argumentar, é uma aula. Aí o professor, não me lembro o que disse lá, aí ela gritou lá de trás: sangue de Jesus tem poder! Ai, meu Deus! Zangada. Resolveu o quê? Nada. Agrediu, é uma agressão. Porque como ela não tinha argumento, porque argumentos se tinha, ela só não sabia usar, ela partiu para usar o sangue como arma de ataque à heresia do professor de filosofia. Quando alguns crentes não têm argumento, usam chavões como esse. Deus não nos chamou para usar chavão para defender a fé. Deus nos chamou e nos dá a capacidade pelo Espírito de entender a fé, compreender a fé, viver a fé e explicar a fé. Não precisa ser doutor, não, em teologia, pastor, para fazer isso na sala de aula, não. Basta frequentar a EBD, basta estudar a Bíblia,
Se você chega numa faculdade, é porque você tem um nível intelectual que lhe habilitou para isso. Capacidade que lhe habilitou para isso. Para esse nível superior de ensino. Então, vai precisar saber usar isso. Também na defesa da fé. E repito, não tem que ser doutor em teologia ou pastor. Não. Mas tem que ter um conhecimento bíblico básico. E um raciocínio lógico básico. Uma professora numa aula, na sala em que eu estava, chegou um dia para falar sobre essa coisa de verdade relativa. Olha, essas afirmações religiosas de qualquer natureza que estão fundamentadas numa verdade absoluta. Esqueça isso. Toda verdade é relativa. Então não creiam em nenhuma declaração que aquilo é uma verdade absoluta. Não acreditem nisso. Aí eu disse, professora, é por isso que eu não acredito no que a senhora está falando. Porque partindo da sua ideia, o que a senhora está falando não é digno de credibilidade, é uma verdade relativa. Então o que a senhora acabou de dizer não vale nada, porque é relativo. Eu não posso só confiar e acreditar no que a senhora está dizendo. Agora me diga, nós vamos acreditar no quê? Cada um no que pensa. Então, desse ponto de vista, a senhora fica com a sua verdade e a gente fica com a nossa. É assim, professora? Aí ela riu. Ela ri assim e... Entendeu? Como é que eu posso acreditar na senhora que nem a sua verdade é digna de crédito? É uma coisa louca. Então, quando por argumentos nós vencemos os nossos embates e debates, vão tentar criar uma narrativa contra mim, contra você ou contra a igreja. O contrário é verdadeiro. Muitos crentes, por não terem argumentos, vão clamar o sangue. Essa mesma colega de classe, um dia, uma outra situação se zangou. Irmãos, eu não vou fazer o gesto aqui, senão eu viro meme. Ela deu uma banana. Sabe o que dá uma banana? Sabe o que dá uma banana? Sim. Ela deu uma banana lá na sala que eu fiz misericórdia. Aí no intervalo eu pegava ela, menina, tu não tem juízo não? Não, pastor, comigo é assim mesmo. Ô menina, não faz isso. A gente tava, mas ela não tinha um juízo muito bom não. Estevão é um exemplo, e a igreja do Novo Testamento é um exemplo, e a Bíblia, e agora eu vou terminar com isso. É a primeira vez que eu digo que eu vou terminar, né? Então faltam mais pelo menos umas 4. Estou terminando. A igreja, nós não aprendemos no Novo Testamento, nem com a igreja do Novo Testamento, que a postura da igreja ou de um crente diante de uma perseguição tem que ser passiva. Você está sendo perseguido, se defenda somente. Se esconda. Não. A nossa defesa não é uma defesa passiva, de ter medo e se esconder. Olha, eu vou citar uma sequência de versículos para nós entendermos o perfil de uma igreja bíblica diante de contextos de perseguição e que não teme o martírio, nem o martírio morte morrida ou matada, como dizem, morte matada, literal ou virtual, ou via rede social. Mateus 16:18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Vamos lá para a figura. Olha, tem uma porta logo ali de vidro. Vamos lembrar de como eram as cidades no mundo antigo, nos dias de Jesus. As cidades nos dias de Jesus, as maiores, eram muradas. Os muros eram uma proteção contra os ataques.
E as portas dessas... Eu acho que não vai ter problema de me deslocar até ali, não, em termos de microfonia. Pode passar, antes que você seja objeto de ataque aqui. Deus abençoe, irmão Kennedy. As portas eram fortes, de bronze, ferrolho de ferro, porque portas fortes e muralhas fortes protegiam as cidades dos ataques inimigos. Ok? Quem entendeu, diga entendi. Então é uma cidade murada, com muros altos, largos, fortes e portas resistentes. Aí Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, atenção, olha que lógica simples. Cuidado para não morrer, vai ter ataque. Olha, as portas do inferno é a figura das fortalezas do diabo. Olha lá as portas. Ali estão as fortalezas do diabo, ou territórios dominados por ele. Aí Jesus diz: olha, as portas não vão resistir. Então qual é a postura da igreja? É avançar contra as portas. Não é a igreja. É o contrário. Se é as portas do inferno que não resistem, é porque é a igreja que está atacando o inferno. A igreja não está aqui se defendendo. Não, a igreja está avançando em direção às portas do inferno que não prevalecerão. Então o ateísmo, o progressismo ideológico, a perseguição, qualquer que seja, a crença, qualquer que seja, não é para a igreja ficar com medo, não. Avança contra o inferno. Não é para ficar fugindo do inferno. É para avançar contra as portas do inferno, porque Jesus disse: elas não vão prevalecer. E a igreja do Novo Testamento já começou a derrubar portas do inferno desde a sua fundação. Nem o Império Romano, aquela fortaleza do inferno, resistiu à mensagem e à pregação do Evangelho. Então é essa a postura da igreja. Não. Ela se defende, porque de lá vem flechas, vem dardos inflamados. Ela se defende, mas avança. Se defende e avança. Se defende e avança. Se defende e avança e invade o território inimigo. Tem mortes, tem perdas, tem. Morre soldado, morre. Mas a gente está batalhando numa guerra que já foi vencida. Entendeu a postura? Entendeu porque Estevão não recua? Aleluia! Estevão é aquele soldado que vai na linha da frente e tomba, mas vem outros na retaguarda e vai avançando. Aleluia! Estevão morreu, muitos morreram, mas a igreja continua derrubando portas do inferno em todos os lugares onde leva a mensagem do Evangelho. A porta materialista da Europa, a porta religiosa dos países fundamentalistas. Não tem porta do inferno que segure a igreja de Jesus. E a linguagem? Aleluia. Segundo, a linguagem é essa, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios, verso 10. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 10. Aleluia. 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia. O que é uma milícia? É um grupo armado. Aqui são armas espirituais. As armas do nosso grupo armado, da igreja, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então nada de... Não, bomba neles, bomba do Evangelho neles. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Olha para quem Paulo escreve, para a igreja em Roma. Em Roma! Aí, Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho é poderoso. Destruição das fortalezas. Jesus. Vamos terminar aqui. 2 Timóteo 4, verso 7. É isso, Jesus? Combati o bom combate. Eu não fiquei na defesa, eu combati. Me apedrejaram. Eu levantei e continuei o combate. Me prenderam. Eu escapei e continuei o combate. Me açoitaram. Eu sobrevivi e continuei o combate. Agora me prenderam, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Aí ele escreve para quem vem na retaguarda: eu vou morrer, me prenderam. E vou morrer, sou prisioneiro da fé, por causa da fé. Estou preso, vou morrer. Aí ele diz para quem ainda está vivo lutando: mas eu quero dizer para vocês que eu combati o bom combate. Foi bom, vou morrer, mas foi bom. Vou morrer, mas valeu a pena. Vou morrer, mas guardei a fé. E vou ser recompensado daqui a pouco. E vou receber a coroa da justiça, não apenas preparada para mim, mas para todos quanto amam a Jesus. Então ele morre, é mais um mártir, mas fica o restante vindo para combater. E vai morrer gente, e nós só estamos aqui hoje porque gente morreu no combate. E Estevão foi o primeiro. Se você tem medo de perder alguma coisa por convicção de fé, nessa manhã se sinta envergonhado e constrangido a viver a fé bíblica que se dispõe a morrer, a perder privilégios, cargos e tudo, sabendo que vai morrer por uma causa justa, mas que você morre, mas a igreja não morre, a igreja prevalece, e daqui a um pouco você vai ser ressuscitado. Aqueles que morreram serão ressuscitados e vão juntos fazer parte do grande coral e do grande triunfo espiritual. Aí no momento da sua morte, Estevão diz: já estou vendo o céu aberto, e por quem eu vou morrer está em pé à direita do Pai. Então, queridos, Deus em Cristo continue abençoando a cada um, e que o Senhor nos ajude, perdoe as nossas fraquezas e nos ajude em todo o tempo a viver a fé bíblica, mesmo se isso implique em sermos acusados, objeto de uma mentira, de uma narrativa falsa, condenados, mortos ou cancelados. Amém. Deus abençoe.